Bem-vindo. Grande Tudo figura. bem? Grande menino. Primeiro, Dri, bom dia, que honra estar aqui. Bom dia, pô, vai, pô, grande Mirinho, beijo aí, pô, grande Felipe Pena, pô, que honra estar aqui com nobres figuras num dia tão fantástico, tão fabuloso, é isso aí, ensolarado. E a toda a comunidade que está sempre aí, uma honra estar aqui, viu? Prazer estar com vocês. Você Estou aqui na abriu a faculdade aqui. sua champanhe Chandon? Xandão, é. Rovai, eu vou te falar uma coisa, viu, Rovai? Essa história é muito maluca aí, né? Rapaz, eu não sei nem o que te falar. Começando pelo começo, né? Eu acho que essa é uma história super importante. Acho que a esquerda compra muito isso, Xandão e tal. Mas eu sempre tenho um pé atrás com esses caras aí, viu, Rovai? Esse discutindo esse momento histórico que o Supremo está sendo fundamental, mas esse é o mesmo Supremo, né? Que liberou o Jornal Nacional de pôr aquela carta lá do Messias da Dilma, é o mesmo Jornal Nacional que impediu Lula de assumir, né, na época do... É o mesmo Supremo que deixou em cana o Lula. Então, esses caras aí, eu vou te falar, viu? Eu quero que eles se entendam, se encontrem. Eu acho que ele está fazendo o que tem que fazer, né, cara? Eu acho que tem. E eu diria mais. É impressionante esse cara. Esse cara é muito macho, assim, no sentido. No sentido de machês mesmo, porque, rapaz, ele tá bancando e tá trucando, o cara trucando 6, 12, é impressionante, cara. Eu tô impressionado aqui com a coragem desse cara, né, vai. De qualquer maneira, estamos aqui esperando os próximos capítulos, mas era uma coisa, obviamente, necessária. O que é interessante é que esses caras desafiam o tempo inteiro, né, Rafael? Eu acho que, na verdade, o próprio judiciário não sabe como encarar esses caras. Eu acho que a gente está vivendo nesse limbo. Eu não sei se vocês têm essa impressão aqui, né? Só explicando onde eu quero chegar, Alva, até achei um pouco aquela história do Edinho, né? E eu vou dizer o quê? A tal da Michelle que chamou Lula de cachaceiro, aquele vagabundo cachaceiro. Cara, não é normal as pessoas falarem isso, né, vai? E ele falou, não, a gente não vai judicializar porque acha que isso que ela quer. Não, cara, eu acho que tem. Você sabe que numa briga aqui no hospital, eu chamei uma cidadã de mentirosa porque ela mentiu, já abriu processo, queixa-crime, o cambal. Eu acho, cara, que é o que sobrou para nós, né? De qualquer maneira, esses processos são muito lentos, são demorados, e eu acho que esses caras, né, compraram e estão desafiando o tempo inteiro, né? Essa é a impressão que eu tenho, e o judiciário, na verdade, nem sabe o que fazer com tantas infrações, com tantas encarada que esses caras estão dando. Mas vamos ver os próximos capítulos aí, né, pessoal? Não sei o que vocês acham disso, né? Porque é o tempo inteiro, as coisas que esses caras falam não é normal, não é possível que a gente considere isso normal e não tenha alguma ação contra isso, né, Rafael? Eu não sei a impressão, gostaria de ouvi-los um pouco sobre isso, viu? E aí, quem? O Caseiro tem razão. Eu acho que o PT deveria estar judicializando mais coisas em relação não só a Michele, como o Eduardo Bolsonaro, como o Paulo Figueiredo, né? O Paulo Figueiredo é muito amigo do Felipe Pena, talvez até por isso não tem essa imunidade. Tem essa imunidade. Mas esses caras, eles exorbitam qualquer debate político mais razoável. E muitas vezes a gente fica com medo de processar, porque dá dor de cabeça, atrapalha, é isso que eles querem. Não, é ter pau, porque se não fosse assim, o Xandão também não estaria processando os caras. Imagina se o Xandão deixar para lá, o golpe acabou, não tem mais nada. Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado para não haver uma sobreposição de um poder em relação ao outro, né? E isso precisa ser cuidado, mas do jeito que a democracia correu risco no Brasil nos últimos anos, né, os caras tinham um projeto de golpe
verde e amarelo, que era levaria à morte o presidente, o vice-presidente da República e ministro do Supremo. Não era não era isso, o cara botou isso no arquivo de computador e imprimiu. E ele confirmou isso, ele confirmou que planejou, ele confirmou, eu disse publicamente que essa era a ideia, segundo eles, isso não se realizou, óbvio, se realizou, né? Na verdade, nós não estávamos aqui. Mas é inacreditável, o que mais falta, né, para isso, né, Rovai? Então é um negócio impressionante, né, cara? É indefensável isso, né? Eu já estou esperando os processos. Nós tivemos os 4 representantes aqui da região, viu, pessoal? Três deputados estaduais ou federal, se abraçando lá, todo dia amarelinho. Então, eu chamei os caras dos 4 patetas, né? Ontem na Câmara, e chamei também numa. E os caras sentiram, já fizeram um videozinho dizendo, os patetas aqui trabalham, coisa. Mas é isso, 4 patetas, né? Com tantos problemas aqui. Nós tivemos um incêndio aqui que desabrigou 400 famílias aqui, a maior favela de palafitas da América Latina. Não vi um desses caras aqui, né? Nós estamos com imensos problemas, os caras querem pedagiar as rodovias todas aqui. A gente não vê esses caras se manifestar, aí de repente estavam lá pedindo justamente anistia para esses caras que planejavam, esse é o método dos caras, né? Eliminar o presidente, o vice, o Supremo. Então é inacreditável o que a gente está... Que eles não têm liberdade. Mas não, se tivesse liberdade, como estariam fazendo essas manifestações que eles fazem, falando essas coisas que eles falam? Então é inacreditável, né, essa dissonância cognitiva que a gente está vivendo, né, essa incapacidade das pessoas entenderem isso bem. Agora, só uma coisa eu queria dizer, rapidamente, não vou ficar falando aqui, quero ouvir. Eu acho que o bolsonarismo, viu, o bolsonarismo raiz, que não dá para a gente subestimá-los, é muito pequeno, aquele que é raiz, aquele se sei lá, o Bolsonaro matar aqui, vão continuar sendo bolsonarista. Eu acho que existe dentro desse grupo um antipetismo muito forte na veia, né? E muitas vezes, por falta de alternativa, não tenho dúvida que uma parcela desses, assim, vai com a extrema-direita, até porque é anti-lulista total. Eu digo aqui, por exemplo, a classe médica. Né? A classe médica, eles atribuem todas as mazelas da saúde ao programa Mais Médicos. E nós não vamos mudar isso. Eu vivo nos grupos aqui de médicos. Então, mas não se julgam bolsonaristas. Então, na verdade, o que existe é um antipetismo muito forte, né, que acaba agrupando essas pessoas, que não são as mesmas coisas, não. Acho que o raiz mesmo não é tão grande. Eu não sei a impressão que vocês têm sobre isso especificamente, né? Eu vou responder e já vou me despedir, viu, Casarão? Legal. Gosto de te ouvir, o Felipe. Eu vinha comentando no começo do programa que o grande erro da sociedade brasileira começou 10, 12 anos atrás, quando se banalizou um deputado que pedia, que era xenófobo, que defendia Coronel Ustra, que dizia que não estuprava uma deputada porque ela era feia. Esse discurso não só foi banalizado, como foi utilizado por programas de auditório, como o da Luciana Gimenez e tudo mais. Então deram palco ao líder da seita satânica, e ele se projetou. Esse erro foi lá atrás. Hoje a Faria Lima, eu comentei isso aqui com o Miro, a Faria Lima depende muito dos votos dessa mesma seita. Precisa esses 30%, 25% que você chama de consolidados, ou menos, para eleger qualquer candidato de direita. E aí fazem esse passar de pano porque dependem disso. Sem isso, e com isso, a eleição de Lula já é provável. Sem isso, a eleição de Lula é inexorável, vai acontecer a eleição. Mas mesmo com esses votos, a eleição de Lula deve acontecer. Mas eles precisam para se tornar minimamente competitivos. Exatamente isso. Pano na barbárie. E passar pano na barbárie
é flertar com a ditadura, é flertar com a falta de civilização, é flertar com o fascismo, é ser fascista, é flertar com a total falta de dignidade do ser humano. É isso que eles estão fazendo, viu, Caseiro? Infelizmente. Concordo contigo. Essa é a minha resposta a você. Eu me despeço aqui de todos. Bem-vindos de volta, Adri, Renato, depois da sua temporada europeia. Miro, beijo também. Doutor. Beijo, Felipe. Valeu, fique na paz. Até. É isso aí, né? Tem alguns comentários que eu queria trazer para você. A galera estava com saudade aqui, o Caseirão. Salve, Caseirão querido. Grande beijo. Marcelão, beijo. Doutor Caseiro, muito bom vê-lo, acompanhando seu mandato agora em São Paulo. Parabéns. Cibele. A Cibele. Grande Cibele. Mostrar o choro do Bozo não ajuda ao jogo de tadinho? O que vocês acham? Mirão, o que você acha? Não, é aquilo que você colocou logo no início, Adri. É o mimimi vitimista. Ele está se apresentando como vítima, não é isso? Ele que sempre foi metido a valentão, a corajoso, a dar porrada, a dar tirinho, a estuprar, a mandar para a prisão 30 mil brasileiros, a matar. Ele que sempre foi do discurso do ódio, da violência, com esse cerco que se faz demonstrar a sua culpa, né? Ele tenta se apresentar como vítima. Tenta se apresentar como vítima, como um fator de mobilização. Né? Então, eu acho que esse é o teatro que ele apresenta, que ele faz. Pegando uma questão que o Caseiro levantou, eu acho, viu, Caseiro, para a gente trocar ideias, eu acho que o fascismo tem força no Brasil. O fascismo sempre teve presença no Brasil. Você pega o que foi a ação integralista. Integralista chegou a ter 1 milhão de filiados. 1 milhão de filiados. E fizeram aí uma movimentação com quase 1 milhão de pessoas. Eles conseguiram mobilizar, não é isso, Miro? Pois é. A ação integralista foi forte. Se você pega mesmo no pré-golpe de 64, as marchas com Deus, as mobilizações que foram feitas, fortes. Eu acho que o bolsonarismo ele é a expressão do fascismo nos dias atuais e ele pega tudo que tem de podre na sociedade brasileira. Né? Ele vai pegando várias vertentes. Então, o machista se vê representado, o machista, o misógino, que dá 60 porradas numa mulher, se vê representado no bolsonarismo. O racista, né? Esse da cultura racista, do último país da escravidão, esse se vê representado no bolsonarismo. Verdade. O saudoso da ditadura militar se vê representado no bolsonarismo. O que cultua os Estados Unidos, o que diz, né, o que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, se vê representado no bolsonarismo. O que cultua o genocídio em Israel, o genocídio de Israel em Gaza, se vê representado no Bolsonaro. Então, o bolsonarismo ele consegue reunir essas várias vertentes. Todo anticomunismo, antipetismo se vê representado no bolsonarismo. Então, eu acho que o bolsonarismo é isso. Qual é a situação hoje do bolsonarismo? Eu acho que nós estamos com uma situação que é contraditória. O Bolsonaro está cada dia numa situação pior. É isso, ele está para ser preso, condenado e preso em definitivo. Se vai ser domiciliar, até em função desse mimimi vitimista de saúde, se vai ser domiciliar, ou se vai ser na superintendência da PF, ou num quartel do Exército, ou na Papuda, que a gente ainda vai ver. Né? Mas ele vai ser condenado. Várias lideranças bolsonaristas, eu acho também que atiçaram demais, né? Dobraram as apostas, foram para cima e estão numa situação difícil. Você vê os 3 deputados federais mais bem votados do bolsonarismo estão em situação complicada. A Carla Zambelli está lá no presídio na Itália. Teve quase 800 mil votos. Não é isso? Carla Zambelli. O Dudu Bananinha não volta mais para o Brasil, porque se voltar está preso por traição à pátria. Né? Vai perder o mandato. Não volta mais. E o Nicolas Chupetinha também está embananado em função das fake news que divulgou contra o prefeito de Belo Horizonte e talvez volte assim, ganhe mais processo agora em função da atitude que ele teve nesse ato de domingo em São Paulo.
não é isso? Ele foi um dos, né? Tem gente, inclusive, a Duda Salabert está gozando da cara dele, dizendo quem é responsável pela prisão domiciliar do Bolsonaro é o Nicolas Chupetinha, né? Com a história do vídeo. Então, o Bolsonaro e algumas figuras de projeção do bolsonarismo, eu acho que estão em situação difícil. Forçaram e estão em situação difícil. Agora, eu não sei se o bolsonarismo, enquanto essa corrente fascista, está em situação que a gente pode dizer o seguinte, já foi. Eles estão apostando muito. Você vê, o Lula, inclusive, nesse encontro do PT, insistiu muito na disputa de Senado ano que vem. Eles estão apostando muito no Senado. Muito no Senado, que tem maioria. Você vê, onde estava o Carluxo? O Carluxo Bolsonaro não estava no ato do Rio. Estava em Santa Catarina, quer ser candidato. É isso? Estão jogando todas as fichas nisso, sem dúvida, né? Estão dando muito peso para isso. Então, eu acho que o Bolsonaro está com problema, vai para a cadeia. Né? Alguns bolsonaristas de projeção que foram mais linha de frente estão com dificuldade. Agora, vamos ver o que vai ser o bolsonarismo. Isso vai depender muito do campo oposto. Vai depender muito de como o governo Lula vai se comportar. Eu acho que o governo Lula acertou ao ir para uma estratégia mais de enfrentamento, seja na questão do IOF, dos ricos contra os pobres, seja enfrentar com altivez o Trump, né, em defesa da pátria, né, aí sim, né, em defesa da nação. Está fazendo grandes entregas. Acho que o dado mais importante da semana passada foi a questão do Brasil voltar a sair do mapa da fome. Isso é um negócio impressionante, é uma conquista histórica. Não é isso? Sem dúvida. Conquista importantíssima, mas vai precisar mais ainda. Talvez isso ainda seja insuficiente para conter essa maré bolsonarista no parlamento brasileiro. A conferir. Mirinho, rapidinho aqui. Então, você diria, sem sombra de dúvida, não temos dúvidas aqui que o Lula é muito maior que o PT. Nós não temos dúvida, né? O Lula é maior que o PT. Você diria que o bolsonarismo é maior que o Bolsonaro? Eu acho que ele expressa essa corrente fascista no Brasil, é maior. Muito, muito boa a sua avaliação. Na verdade, o bolsonarismo é isso, né? É a expressão do machista, do misógino, do racista. Todos esses caras se incluem. Muito, muito boa avaliação, muito bom. Certamente eu concordo contigo. Acho que o bolsonarismo hoje, que recebe esse nome, acho que nem tinha que ter, mas certamente ele é maior do que a figura do próprio Bolsonaro, né? Não tem dúvida também disso. Né? Isso você pode verificar nas pesquisas eleitorais, né? Quando na última pesquisa da Datafolha, o Tarcísio já aparece com uma diferença menor para o Lula no segundo turno do que o próprio Bolsonaro. E quando você coloca os filhos do Bolsonaro, então a coisa vai lá para o ralo. Quer dizer, a herança do Bolsonaro, que seria herança política familiar, aí, já que ele trabalha na lógica de uma familiocracia, não conseguiu se confirmar, não está conseguindo se confirmar na prática. Eu acho que, inclusive, se houvesse uma insubordinação lá dos políticos de extrema-direita em Santa Catarina, o Carluxo não correria risco de não conquistar essa vaga para senador. Se tivesse mais 2, 3 candidatos de extrema-direita que saíssem lá, como aquela da Tiara e outros mais, o próprio Jorginho Melo, que está no segundo mandato, né, se eu não me engano, o atual governador, vai ter que sair ao Senado. Então, eles fizeram, na eleição de meio de mandato do Bolsonaro, 2020, para vereador, eles tiveram uns 30, 40 candidatos com o nome de Bolsonaro. O único que se elegeu foi o Carluxo. É verdade. Então, é evidente que ele também elege muitos influencers. Uma pessoa que nem a Zambelli foi eleita porque ela colou no Bolsonaro. Ela não teria condição, o próprio Alexandre Frota, quando foi, a Joyce, né? Essas pessoas se colaram ali nele, a Janaína Pascoal. Quando descolaram, né, Rovai? Dançaram, né?
Então, tem isso também, né? E agora estava rolaram, né, brigas públicas. O Nicolas foi cobrado porque ele não estava se posicionando com essa questão do passo, aí agora ele foi o único de maior expressão no ato depois do domingo, né? O Tarcísio meteu o atestado, né, Caseiro? Foi fazer um exame que poderia ter sido feito qualquer dia da semana. Foi fazer exame de fezes, esse aí precisa de preparo para colher a bosta. Marcou bem no domingo, no dia do ato. Ele não queria se meter. Fazer cirurgia de domingo. Não é nem cirurgia, é um exame, né, Caseiro? O Caseiro pode falar melhor. É a radioablação por ultrassonografia da tireoide. Não, é um procedimento, radioablação é um procedimento cirúrgico, né? É um procedimento cirúrgico, não é uma coleta de exame, não. É sensacional, né? Certamente ele tem essa possibilidade. E, incrível, né? O prefeito justamente marcou nesse domingo e não podia desmarcar para o governador, hein? Você vê só, né? Esses caras são macaco velho, né, rapaz? Esses caras sabem o que fazem de uma maneira bastante interessante, né? Deixa eu só trazer aqui os superchats, agradecer a galera aqui, que a gente já está indo para o Fala, Ruvai. A Maria Rita, um beijo para Maria Rita Guedes, ela pôs aqui domingo, 4 de agosto de 2025, grande dia, Tarcisão. Deixa eu saber. Precisa saber quem indicou esse cara para o Moraes, o Tagliaferro, que foi indicado pelo Temer no passado tenebroso do Brasil, exatamente, né? O Temer que indicou o seu, então, ministro da Justiça, Alexandre Essa a gente deve ao Temer. Essa deve ao Temer. Do Edelzo diz, essa prisão, o bom é que a Michelle também está sendo punida. Certamente, né? Pois vai ter que ficar com o Bolsonaro, né? Não vai aguentar, né? A Célia Rocha está dizendo, boa tarde, gente amiga. Existe alguma investigação contra o Malafaia? Ele que inflama a turba, de onde vem a grana para isso? Pois é, dos fiéis, né? E deixa eu ver aqui a Cláudia Freire. Essa eu já li também. E ela diz aqui, no limite, o humaniza. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Cláudia. E o Carlos Sperber diz, perfeita análise do Caseiro. O problema é que o antipetismo vota na extrema-direita. Não tenho dúvida, eu já comentei isso, eu vivencio isso, né? O problema é que há aquele processo de destruição, viu, Mirinho? Aquela tubulação no Jornal Nacional, essa história da Lava Jato, cara, isso aí foi cruel, a gente ouviu isso aí, né? Se lembra a Vera, aquela mulher lá da cultura, o Lula não é mais player, né? O PT acabou. Veja, o que foi feito, a ideia era destruir o PT mesmo, né? Na verdade, o trabalho foi muito poderoso. É que Lula realmente rompe essas bolhas todas aí, né? Se não fosse o Lula, nenhum outro ganharia essa eleição do Bolsonaro. Só o Lula mesmo. A gente tem uma certa Lula dependência, não temos a menor dúvida disso, né? E eu acho que é isso que é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento e já está se preparando para esse futuro, né? Mas eu acho que essa questão fundamental é essa questão das eleições do ano que vem, especificamente na questão do Senado, né? Quer dizer, o ódio visceral dos caras nesse momento é o Xandão, né? O Xandão para esses caras é o... E o que é interessante, né, rapaz? Não sei se essa história é verdadeira, mas o que consta é que, na verdade, ele foi indicado que ele era secretário estadual, né, da Justiça em São Paulo, por conta do vazamento de umas fotos da mulher do Temer, não foi essa história aí? Não, ele já era ministro da Justiça. Não, ele era secretário. Secretário. Para ele, e aí ele consegue resolver, abafar o caso do vazamento das fotos da fotos, é isso. Aí o Temer convida ele para ser ministro da Justiça. Eu acho que ele já era ministro, hein? E aí eu acho que não, mas depois vamos ver, isso que é um assunto interessante. Não, a chegada desse cara, né? Alexandre.
Porque esse cara foi posto por um golpista, né, cara? A gente tinha tudo para ter as péssimas credenciais totais. E é um cara que realmente está surpreendendo juridicamente. Juridicamente, acho que o cara é uma sumidade, tem vários livros publicados, é professor titular, né, do Largo São Francisco, né? Mas eu acho que isso é muito interessante, né? Em relação ao Malafaia, só rapidinho, existe um processo dele que seria legal a gente ver. É porque você sabe que o Malafaia é psicólogo, né? E existe um processo justamente, como se diz, na Associação Nacional dos Psicólogos, no sentido de se retirar esse título dele, porque ele é favorável àquela história que, né, a homossexualidade, o homossexualismo teria cura, né? E, obviamente, como psicólogo que ele é, com esse título que ele tem, jamais ele poderia falar uma coisa dessa, né? Esses caras têm muito processo, porque esses processos, para quem tem muito dinheiro, eles demoram muito tempo, né? Eles seguem por... Mas, certamente, esse cara deve ter muita encrenca jurídica pela frente, né? Ele era secretário, sim, eu me lembro disso, eu me lembro dessa história aí. Ele tinha sido indicado por o Supremo por causa disso, quando era ministro da Justiça. Depois foi o contrário. Ele vira ministro da Justiça para depois virar ministro do Supremo. É isso aí, beleza. O Dino vira ministro da Justiça e depois Supremo, né? Depois ministro do Supremo. É isso, gente. Muito obrigada, Caseirão. Legal. Um beijo para vocês, até a próxima. Mirinho, um beijo em você, primeiro um beijo no Miro, na Sandrona aí, que tudo dê certo aí, vamos ver se a gente se vê aí sexta-feira, Mirinho, eu vou até o Guarujá aí, vamos ver se eu te pego pra gente comer uma feijuca aí, viu? Edrinho, vai, um beijo na nossa querida comunidade, vamos junto aí, vamos junto na luta, beijo. Beijão pra todo mundo, tchau, tchau. Beijão.